dia, boa tarde, boa noite. Repetindo essas 3 frases porque eu não sei a hora que você está assistindo. Mas independente da hora, qualquer horário é um bom momento para que a gente possa aprender sobre o que nós vamos falar, sobre o TEA, transtorno do espectro autista, sobre a neurodivergência, sobre a importância da gente ter um carinho, um respeito. E fica aqui mais uma vez para mim o meu agradecimento e os meus parabéns para a atitude do Neymar no jogo do Santos, o que ele fez com o rapaz lá, o que nós precisamos fazer. Com o menininho lá, a TEA, é o que nós precisamos fazer. Carinho, olhar. E depois na saída do estádio ele abraçou mais 2 neurodivergentes, 2 pessoas com autismo, dando todo o carinho. Se nós parássemos de olhar para aquilo que o cara faz extracampo e olhássemos para aquilo que ele faz e que você que está criticando nunca teve coragem de fazer, o mundo seria melhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, sobre transformar o mundo melhor, e isso começa a partir da gente. Com uma simples frase que eu digo, e às vezes até parece grosseiro, criando vergonha na cara. Ponto, falei o que eu queria falar, agora eu vou falar sobre os meus parceiros. Primeiro eu quero falar da Nexceed e da Unil, que são meus parceiros, que estão comigo já completando praticamente 2 anos, acreditando no projeto, porque eles também acreditam que histórias mudam vidas. Eles também acreditam que histórias geram transformação. E eles fazem isso através do investimento. Através do investimento você pode transformar a sua vida, a sua viagem, comprar a sua casa, enfim, aquilo que você escolher. E para que você consiga também investir na Nexceed, você precisa falar lá com o Rafael, que é o meu assessor, e ele vai ajudar, junto com a equipe lá, a traçar a melhor estratégia para o seu investimento. E eu também não posso deixar de falar, em hipótese alguma, da CETEM, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares, que está caminhando comigo já há praticamente 1 ano nessa jornada de gerar transformação. E esse mês é um mês especial, esse mês de abril é um mês onde nós tratamos do transtorno do espectro autista com mais intenção, talvez, com mais força, porque no dia 2 de abril, estipulado pela ONU em 2007, o Dia Mundial do Transtorno do Espectro Autista. Então você tem que estar sempre guardada no meu coração pelo fato de fazer um bom trabalho, ter excelentes profissionais, e também a minha sobrinha é atendida lá, que minha sobrinha é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Então se você quer qualidade, eficiência, carinho, atenção, dedicação, é na CETEM que você encontra. E eu tô aqui com a Saraí, que eu falei Sarai e ela me olhou assim com aquele, sabe, aquele olhar fulminante, que os raios nos olhos, só porque me passaram o nome errado, viu? Falaram que era Sarai, aí ela me corrigiu, Saraí. Então, pois bem, Saraí, obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite para falar desse tema que eu acredito ser tão importante por ser tio de uma criança com TEA, uma adolescente, né, de uma pessoa com TEA, que é minha sobrinha, a Lorena, que eu te amo muito, inclusive eu tenho o L dela na minha tatuagem, que eu fiz um desafio e fiz questão de colocar o L dela para marcar o quanto eu amo. Não tem nem a letra da minha filha, mas eu não tinha minha filha ainda, né? Mas tem o L da minha sobrinha aqui no braço. Saraí, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, antes de te apresentar, porque eu prefiro que meus convidados se apresentem. Quem é a Saraí? Então, eu sou a Saraí Brito, sou mãe do Pablo. Pablo é autista nível 2 de suporte, uma criança de 10 anos de idade. E o que eu sou, o currículo, o que eu faço hoje, tudo veio através dele. Então, antes de, assim, sempre fala quem é a Saraí, a gente sempre vai falar, eu sou mãe do fulano, apertando. Eu sou mãe do Pablo, uma criança autista, e mãe do Ícaro, uma criança típica, né, que não tem autismo de 6 anos. Tudo começou por conta do Pablo. Então, quando a gente casa, tem filhos, a gente idealiza que o filho, quando tá gestante, né? Uma mulher idealiza que o meu filho com 1 ano vai estar falando inglês, espanhol, mandarim, vai estar fazendo capoeira, porque a mãe tem um negócio bobo, né? Você não tem R$1 no bolso, mas você sai fazendo aquela programação toda. Fiz toda a programação, o Pablo foi crescendo, sentou no tempo certo, andou no tempo certo, mas não falou no tempo certo, nos marcos do desenvolvimento. E daí pra cá, começou toda a minha luta. E como foi essa luta? Como foi? Em quanto tempo demorou o diagnóstico? Porque ele tem 10 anos, está evoluindo bastante agora a questão do diagnóstico, dos laudos. Mas como foi para você? Tá, meu filho não falou com 2 anos, todas as crianças falam. Vamos investigar. Por onde você começou? Passou por como teve atraso na fala e ele andava levemente de ponta de pés,
E eu, desde os 19 anos, meu estágio foi no magistério, meu estágio foi dentro da APAE, foi com crianças autistas, né? 2 anos de estágio. Comecei a trabalhar já com meu primeiro ano letivo foi com crianças neurodivergentes. E aí você começa a acender aquele alerta, né? Você começa a falar com a professora e sempre tinha uma reclamação desde ali da creche. Desde a creche tinha aquela reclamação. Ele não brincava na areia, ele não brincava com um castelinho como os outros bebês. Sensorial dele. Não, ele não brincava, ou ele jogava na cabeça de outras crianças, ou ele jogava areia, ele comia areia. Então, todo o comportamento dele era uma coisa diferente das outras crianças que eu estava acostumada em sala de aula ou que eu já tinha visto até ali. E aí, acendeu um alerta, eu comecei a procurar, investigar, passar por conta do atraso na fala também, né? E o jeito dele... Então, o primeiro ano e o segundo ano, o aniversário dele foi os convidados iam numa loja de brinquedos X para escolher os presentes. Então, o quarto dele era um universo, a Disney dos brinquedos, né? Eu falo que não era nem para ele não queria tanto, era a mãe que queria ter um quarto de brinquedos para ele. E ele tinha todos os tipos de brinquedos possíveis e ele não brincava com nenhum. A bola, ele não tinha função de rolar, o carrinho não tinha função de brincar. Ele não brincava com outras crianças, então aquilo foi me angustiando muito. Passou por 5 especialistas. E aí eu ouvi assim, mas você é muito acelerada, você é muito agitada. Ele tem um tempo dele. Então, assim, você quer que ele fala antes, porque você é muito agitada, acelerada, você passa toda essa. E ele também era muito agitado, né? Que hoje ele é autista e TDAH. Nível power também, né? Falo que se tivesse nível, era nível 50, o TDAH dele. Então, que você é acelerada, então você passa essa aceleração para ele, essa tua ansiedade para ele. E aí eu cheguei até a discutir com o médico. No último, passou com o Burns. Então, o 6º especialista foi o que fechou o laudo dele, que foi aqui em Londrina, que eu sou de São Paulo, interior de São Paulo. Chego em Londrina, lockdown, Covid, pessoas morrendo, e aí eu tive o diagnóstico dele no dia do aniversário dele. Você pega um laudo, ele é lá irreversível, aí o mundo desaba. Porque uma coisa é você estar em busca de saber o que seu filho tem. Porque ele tinha uma particularidade muito grande, eu queria saber o que era. E eu queria poder ou medicar ou fazer terapias para que ele desenvolvesse. E aí eu vi, até parece que você quer ter um filho autista. Eu falei, doutor, lá em São Paulo, nenhuma mãe quer ter um filho com transtorno. Porém, se ele tiver algum atraso, eu preciso de diagnóstico, porque sem diagnóstico eu não vou conseguir medicação, eu não vou conseguir intervenção. E eu entendo, enquanto pedagoga, que ele precisa de um suporte. Sim. E eu vou correr atrás de suporte para ele. Mas ele abraça, ele é extremamente sociável. mas porque ele tenta interagir de alguma forma. Porque ele tem um pouco de contato visual. E aí você vai ter que estudar e ver que dentro do TEA tem 147 características para eu confrontar o médico. E aí não é ser chata, não é ser arrogante, não é ser soberba. Mas uma mãe que tem um filho com alguma diversidade, né? Ela precisa estudar, ela precisa pesquisar, ela precisa ler, ela precisa entender o que ela está falando, porque vai ter várias coisas do tipo, você vai ter um mundo discriminatório que vai falar para você, ele é só doentinho, logo, logo passa, não leva na benzedeira, porque a gente começa a ouvir isso, né, e a mãe na cabeça da mãe fica louca. Por mais com todo o suporte de estudo que eu tinha, leva na benzedeira, a outra falava, isso aí é espiritual, isso aí leva pro padre, você começa a ter aquele monte de coisa, você não sabe se você leva pra ciência, se você leva pra parte espiritual, então é um choque. Dá vontade de dar uma capacitada. Não, dá vontade. E aí mas isso aí perguntava assim, nossa, mas o que você fez na gestação? E eu era perguntada, questionada o tempo todo, mas você usou droga? Mas você bebeu? Mas você isso, nossa, é uma coisa fora do normal. E aí você não sabe se você responde com educação, se você se isola do mundo, se você vai para uma floresta, nunca mais vê ninguém. Arma, né? Você não sabe o que você faz da vida. E aí você vai ter que ler muito, estudar muito, para você poder questionar com embasamento técnico, científico, né? Para você não sair falando as coisas que, não, eu acho. Senão você cai nas comadres. A verdade é essa. Então fica a dica aí para você que é mãe atípica ou você que está passando com o filho em verificação de algum diagnóstico, tá? De algum transtorno. Eu já gostei disso. Seja consciente, não seja Maria vai com as outras, porque comadre aparece o tempo todo dando parecer para você. Né? Parecer de todo tipo de coisa. Leva na bezadeira, leva na curandeira, leva não sei na onde, leva pra igreja, que o pastor ora, que não sei o quê. Espinhela não se dá conta, né? Eu ouvi falar que era espírito perturbador, e aí todo mundo
bandeia para um lado, puxa para Parece um lado, puxa perturbador, para eu o sei outro. que tá mexendo o saco, Então, né? assim, eles vão levar o autismo como um lado espiritual, como um lado do espírito, como um lado de tudo, menos de uma coisa que precisa de intervenção. E, infelizmente, nossa sociedade hoje é uma sociedade que não é para procure um médico, faça uma intervenção, medique. Não. Ele acha que uma oração vai fazer efeito, que uma... Não estou falando, eu sou uma pessoa evangélica, não estou falando sobre fé. Precisamos ter fé, que é a fé que nos move e que nos dá suporte para uma mãe atípica ser e construir toda uma carreira embasado tanto com ciência quanto também com espiritualidade. Sim. O que eu estou falando aqui é que a gente precisa, sim, ter fé. Precisa ter uma religião, com certeza. Mas você não vai depositar só nisso. Você tem que orar, rezar, confiar, com certeza, né? Mas autismo não tem cura, e aí você não vai querer depositar em Deus, ou numa religião, ou num padre, ou num pastor, ou num líder religioso, aquilo que não tem como mudar, que não tem como mudar. O que cabe é a gente conscientizar que foi para isso que eu parti, quando eu tive o diagnóstico dele. Eu estava como professora em 2020, no 5º ano, depois de 2021 eu estava na coordenação, na educação infantil, e por incrível que pareça, eu nunca brinquei de casinha, de boneca, de ser mãe, que nem qualquer criança brinca. Eu brincava que eu ia ter uma escola para criança carente. Eu falei isso a vida toda, a vida toda. E eu acho que eu falo que a brincadeira é uma coisa tão séria, importante, né? Dos pais verem, né, ali tanto pro bem quanto pro mal. Que é ali que você tá falando acho que toda a tua verdade, toda a tua essência, fora, né? Tua essência tá toda ali. E aí, hoje não tem uma escola para criança carente, mas por conta dele, quando eu tive o diagnóstico dele em 2021, eu estava trabalhando, eu não cumpri nem aviso, que ele passou com 5 cuidadoras, ele estava me exigindo uma demanda muito grande, e eu falei, eu estou cuidando de 150 crianças que não é minha, o que mais precisa de mim não está sendo cuidado. Eu vou parar agora, sempre trabalhei desde os 14 anos de idade, tinha minha renda, era independente. Falei, eu preciso parar para atender as necessidades e as especificidades do meu filho. E aí eu falo que entre aspas, porque eu fui ser só dona de casa e só mãe. A gente não é só, né? Não é só. Eu acho que é o mais difícil. Tudo. E aí entrei numa depressão muito forte. Um ganho de peso excessivo, porque a mãe atípica, ela nunca é só a mãe atípica, então ela entra em depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, é sério. Excesso de peso, percebe que é isso mesmo, excesso de peso que vem, até hoje nunca mais saiu, né, graças a Deus. Então, excesso de peso. Infelizmente, algumas mães acabam se desnorteando, aí, se perdendo. Além dela ganhar peso, ela vai para a parte de tabagismo e álcool. Isso é uma coisa que ninguém percebe, que ninguém fala, que ninguém olha para essa mãe, porque nós estamos num mundo aí, vamos colocar de 3, 4 anos para cá, que todo mundo, de uma certa forma, graças à mídia, graças às pessoas conscientes, alguns políticos, graças às mães que vão levando essa bandeira, que a pauta do autismo não é de político, é das mães que vão atrás e que correm. Exatamente. E aí, graças a toda essa comoção social que nós vamos fazendo em escola, igreja, onde a gente vai passando, a gente vai tocando trombeta, tem um olhar muito grande para o TEA, mas a gente ainda não pensa nessa mãe. A gente não pensa nessa mulher que abdicou a sua vida, sua profissão, os seus sonhos, as suas idealizações para ser cuidadora. Nossa, Saraí, você não vai embora não, né? Vamos ficar 5 horas e meia podcast 5 horas hoje, e meia né? falando, porque isso me leva a pensar em muitas coisas. Quando eu quis montar essa série, muito pela minha sobrinha, e pra gente conscientizar, eu acho muito importante, por eu conhecer bastante pessoas que trabalham com... Eu sempre penso, você me disse aqui 147 características que para fechar um diagnóstico de TEA ou não, né? A gente precisa identificar. Ninguém tinha me falado ainda. Ótimo saber disso. Pra gente perceber que ele é mais complexo do que se parece. Mas você fala de algo que eu tenho olhado e percebido, até mesmo pela minha cunhada, que nós não olhamos para os familiares, nós não olhamos para os pais, nós não olhamos para as mães. Agora vamos separar entre pai e mãe. Você ainda é casada? Sim. Você é casada, né? Sim. Quantos desses filhos com TEA tem só a mãe? Porque o pai é um bundão.
Porque o pai vai embora. Na verdade, a gente tem não dá para montar estatística, tá? Sabe por que eu falo porque não dá pra montar estatística? Porque se nós montarmos uma estatística, a gente pode até montar uma estatística dos que foram embora, dos que abandonaram o barco. Porque muitas demandas, mas nós temos uma outra estatística que essa aqui às vezes nunca vai ser falada para uma mãe, vai ser falada por uma mãe, que é a estatística do pai que ficou, mas ele é o caos, porque se ele tivesse ido embora, se ele tivesse ido embora, ele estaria fazendo menos falta do que junto, porque é o pai que é sempre a mãe que leva para a escola, é a mãe que leva para a terapia, é a mãe que reclama, que houve reclamação do professor, do terapeuta, é a mãe para tudo. E quando tem a benção, às vezes, ali junto, não, eu tenho lá na ONG, nós temos pais incríveis, pais que a mãe trabalha, os pais, nossa, são fantásticos, extraordinários. Só que nós temos também figurantes, né, figurantes de pais, e quem é que não vai se incomodar em ouvir, porque sabe que é um figurante, porque eu falo na cara, na lata. Tem que falar. É um figurante porque ele cortou o convênio, porque é a coisa da cabeça da mãe. A mãe que é louca, é a mãe que precisa de medicação, é a mãe que precisa de terapia, e esse filho dele não tem nada. É coisa da mãe. A mãe que está inventando, a escola que está inventando. É uma simples implicância. Por quê? Porque o filho dele demorou para falar, porque ele demorou para falar. Porque o pai dele demorou para falar. E aí, quando a mãe chega lá e fala assim, então, porque, qual que é a medicação que ele toma? O médico passou tal coisa, mas eu não estou dando não, porque o pai acha que não precisa dar. E nós temos um grande conflito ali. A gente tem que conscientizar essa família, essa mãe. Principalmente empoderar essa mãe, fortalecer essa mãe de quê? Que você ficou 2 anos na fila de espera esperando por consulta médica. Você teve, ou então você está pagando um convênio, você paga Uber, transporte, ônibus, você pagaria azul para levar no médico. Você espera 3, 4 meses, sai a consulta. Quando sai, você leva pro bonito, pro infeliz, falar que não vai dar. Por quê? Porque o Risperidona engorda. Porque o fulano de tal remédio faz isso, faz aquilo. Entendeu? E aí ele para de pagar. Nós temos muitos pais que param de pagar o convênio porque o filho não tem nada. Não quer que medica. Por quê? Porque o filho dele não tem nada. Não gasta. Nós temos uma briga incessante, com mães que precisam, às vezes, ou quando o pai vai embora, por pensão alimentícia, porque na pensão alimentícia está ali que a mãe precisa da terapia, precisa da medicação. E o bonito está ali falando que não, coisa da cabeça da mãe. E a briga judicial é essa, porque o filho não tem nada. Não, o dinheiro não é para terapia, não é para intervenção, não é para medicação. O dinheiro é para ela fazer uma unha, um esmalte de R$2,99 do Drica, né? Olha, eu falo, Drica me patrocina. Olha, eu falo, nós dois. Divulgando a Drica aqui, eu divulgo aqui. Desculpa que comentei. Deu problema não. Então, é assim, então tudo isso. Então, nós temos muitas, não dá nenhuma estatística vai trazer números reais. Então, pode trazer números reais de pais que abandonaram o barco. Sim, mas não vai estatística. Por quê? Porque leva confiança. Então, dentro do nosso trabalho, o que eu estou falando não é quebra de ética nem de sigilo. Não, fica à vontade. É uma realidade que acontece, né? Não estou citando nomes, não. Mas é uma realidade que nós temos hoje. Mas se dê vontade, às vezes. Você tá não, dá vontade. CPF, RG, mas a gente não faz, endereço. não. Mas assim, enfim, então tem todo esse norte. Isso não é nível Londrina, isso é nível universal, mundial, né? Por quê? Porque envolve pessoas, envolve preconceito. E quando nós lutamos por discriminação, preconceito dentro da sociedade, o pior é quando a gente tem que mostrar que esse preconceito ele está dentro da família. Porque é um preconceito embutido, é um preconceito disfarçado de parentesco, disfarçado de laço sanguíneo, disfarçado de religiosidade. Então, assim, ele não tem nada, não sei o quê. E aí eu falei para você que começa a entrar as comadres, os compadres, todo mundo dá opinião, dá parecer, não é nem técnico, mas dá um parecer. Não ajuda com nada, não colabora com nada, não é rede de apoio para nada, mas eles começam a dar pitacos. E essa mãe sobrecarregada, que abriu mão da carreira dela, dos sonhos, abriu mão da previdência social, porque você faz. É uma abertura de mão, sim, infinita. 360 graus. Porque ela abre mão de outros filhos também. O que a gente passa. Por quê? Porque às vezes tem 3, 4 filhos, não abriu mão porque ela é egoísta ou porque ela quis. Porque ela foi obrigada. Sem perceber, ela acaba abrindo mão dos outros filhos. Porque a atenção dela, a energia dela é toda voltada para essa criança atípica.
Então, lá na ONG, nós temos esse trabalho também de lembrar as mães que elas têm outros filhos. O amor, o cuidado, a atenção precisa ser proporcional. Eu gostei disso, Saraí, porque nesse pouquinho de tempo que você falou muito das mães. E quando a gente pensa no TEA, num contexto geral, eu penso na criança, na pessoa com autismo. Que precisamos, né? Sim, Óbvio, né? sim. Senão você não teria construído a ONG. Mas a gente esquece de olhar para aquelas que lutam. Exatamente. Ou aí vamos elogiar os pais bons também. Para Sim, aqueles que sim. lutam, para os pais e para as mães boas. Para você muitos. que é um bundão que não faz, tem que fazer, a gente não quer nem conversar com você. A gente quer que você Sim. ou melhore ou desapareça, Sim. né? Mas assim, quando você fala, ó, ela abre mão. Vamos lá. Se a gente pensar em classe social, as que têm uma renda melhor conseguem se cuidar um pouquinho mais porque a classe talvez permita. Sim, Talvez às vezes uma cuidadora, uma de avó. alguém em casa Sim. tal e fazer. Com a classe normal da sociedade, que é o 90%... Ela se vira. Ela se vira. Ela se vira com ela mesma. Se vira com ela mesma. Mas a gente esquece porque, assim, ela abre mão. Ela começar por você. De um emprego. Ela abre mão. Convívio social. Dela. Social. Do cuidado próprio, do cuidado da autoestima. Cuidado. Da saúde, porque saúde, é essa mãe que nunca tem tempo de fazer uma prevenção, de fazer um preventivo. 24 horas ali. É um preventivo, Às vezes a gente fala assim, por exemplo, nós tivemos agora no mês de março, que foi toda a campanha, né, inclusive da prefeitura, para esse cuidado. O postinho ficou aberto de sábado até a noite. Fantástico. Mas às vezes, quando essa mãe, ela lembrou desse cuidado dela, ela tá tão exaurida, tão cansada, que ela já não tem mais condições de ir. E como que é dentro da Altimizar olhar para essas mães? Porque é algo assim, em tudo que a gente fala, é algo que me incomoda. Porque a gente olha para o transtorno, pega esses preconceituosos, essas pessoas que mandam para não sei o que espinhela, não sei da conta, que tá com quebrante, né? Falando assim dos absurdos que é capaz de você ter escutado lá atrás. Que é coisa espiritual, que é isso, aquilo. E quando não é isso, ele tenta invalidar a educação que a mãe dá. Isso. Porque assim, é manha. Né? Não, é manha. É falta de limite. É falta de educação. Porque se a criança tá numa crise, é falta de limite, falta de educação. Entendeu? Isso aí é falta de limite. Então, ou seja, essa mãe é aquela mulher culpada a vida toda. Nossa, pode falar que eu quero falar. Ela é culpada. Por que eu não tô trazendo tanto assunto para criança? Porque não, mas isso é você tem vários especialistas que vai falar sobre isso. Porque isso que você está falando é o TEA. O TEA agora, não é só a criança. Nós precisamos dar visibilidade agora para essas mulheres. Perfeito. Porque há anos, 4, 5 anos, e desde então que eu tive o diagnóstico do meu filho, toda a sociedade inteira faz uma frente de visibilidade dessa criança. Professor de apoio na escola, certo? Acompanhante terapêutico para essa criança em ambientes naturais. Nós temos também uma parceria com a Modelate que faz todo esse trabalho. Agora, e essa mãe? Essa mãe é aquela que ela é culpada, ela é culpabilizada o tempo todo, ela é sobrecarregada, ela é invisível. É essa mãe que ela não tem respaldo nenhum, nunca vai ter. E essa mulher que abriu mão de toda essa vida, dessa carreira. Ninguém não vê, o Eduardo, não vem um manual para mãe, certo? Nenhuma mãe, nenhum pai vai ter um manual. Porque ainda quando você compra um produto original, feito na Amazônia, ou vem um manualzinho. Vem a bula, qualquer um vem, remédio, vem tudo. Vem orientação. Para a mãe não cabe orientação para a família. Imagina para uma mãe que acabou de ter um diagnóstico, que não tem, que tem menos ainda. Tem muitas mães, obrigada. Tem muitas mães que são abertas e receptivas a conhecer o novo, a quebrar paradigmas. Outras mães já não, elas são muito resistentes e acham que aquela verdade é absoluta, pronto, acabou. Então, assim, ela não está aberta a conhecer, a ouvir, a tentar fazer parte daquela maternidade atípica, do processo da maternidade atípica, uma coisa segura, uma coisa mais leve. Então, assim, essa mulher, como eu estava falando, essa mulher, ela tem toda essa sobrecarga. E aí, a escola, e é outra crítica, porque eu falo assim para as nossas mães lá, meninas, se o filho de vocês der bom, foi criado com a avó. Porque assim, o filho se for bom, passar no primeiro lugar na UEL, ele teve uma educação bacana. Perfeito, foi criado com a avó. Nossa, menino brilhante. Todo mundo vai falar, ele foi pobre, tal, mas limpinho, beleza. Se der ruim, mas a mãe
não trabalhava, só cuidava dele. Não fazia nada, só ficava em Se casa. for um autista, uma criança autista, adolescente, um adulto autista, que não foi medicado, não teve intervenção, não teve uma mãe, que não é porque é TEA, também vai fazer tudo, que o meu filho, porque também a gente precisa ter esse cuidado, e eu brigo muito com o meu nesse sentido. Não é porque é autista, eu vou passar a mão na cabeça. Exatamente. Não é porque é autista tem que medicar todo dia, tem que ter intervenção pro resto da vida, né? Não tem alta com 10, 12 anos de idade, que é infelizmente uma realidade que nós temos hoje. Em Londrina, nível Brasil. Então, assim, a criança tem 12 anos, ela vai ter alta. Alta do quê? Se no período da puberdade, é o período, vamos dizer, mais crítico entre infância e puberdade, adolescência, ele não tem alta nunca. Pelo contrário, ele precisa de uma intervenção cada vez mais acentuada. Porque muda a forma, né? Muda. E a gente só pensa nessa criança, terapia e intervenção para essa criança. Esquece que ele vai ser adolescente, que ele vai crescer. Você já trouxe outra problemática. É várias, né? É várias problemáticas. Eu acho que é um podcast por cada problemática de deveria ser feito. Podemos fazer depois também. Porque você trouxe uma problemática das mães, que as mães precisam ser abertas, que a mãe é culpada, que isso incomoda, mas você trouxe a problemática da possível alta que as pessoas dão. Não é possível não. Todos passam. Todos. Nós temos adolescentes em Londrina que não têm intervenção. Nós temos uma instituição que vai por um processo mais terapêutico, de oficinas e tal. Mas os adultos com autismo em Londrina, dá para contar no dedo. Você, pedagoga, psicopedagoga, especialista em TEA, o que você me diz disso? Porque vamos olhar para isso também. Como eu dar alta para alguém que tem um espectro, que é uma condição eterna? Não tem continuidade. Mas por que não tem? Porque eu não tenho um olhar voltado para esse ser humano, para esse indivíduo. Eu não tenho política pública voltada para esse indivíduo. Eu não tenho atendimento especializado para esse indivíduo. Tá, mas... Então é o conjunto ali, é o trio. Eu atendo a criança. Eu atendi a criança. Sim. Eu vou até os 12 anos com ela. Tô atendendo. Depois dos 12 anos, ela deixa de ser uma pessoa com autismo? Ela não foi curada, foi? A não ser que seja por um milagre mesmo divino de Deus vir e decidir curar aquela criança. Ponto. Isso aí é outro ponto. É uma coisa que foge de mim e foge de você. Foge do nosso alcance. Com mãos humanas, isso não vai acontecer. Sim. Não tem medicação que cura. Mas por que, nessa sua experiência, por que com 12 anos, 13, 14, enfim, até o tempo que for... Porque é cultural. Porque é cultural e porque a política pública existente até hoje é para sanar essa criança que está aqui. Tá, mas se os médicos são especialistas, eles sabem que isso não tem alta, por que eles dão alta? Não é o médico que dá, é a clínica que dá. Ah, agora entendi. É a clínica, é as instituições que recebem repasse governamental, federal, e eu não vou entrar nesse critério. Eu tenho que tirar para pôr gente, eu tenho que tirar para pôr gente. Exatamente. Só que esse que eu tô tirando, eu não tô dando outro espaço para ele. Não, só tiro ele e eu vou atender outras demandas que estão vindo. Aí esquece que quando o teu filho porque tem 12 anos... Porque eu sou especialista em criança, porque eu estou acostumada a fazer intervenção com criança. O que fica mais fácil? Uai, entre eu atender o que eu já estou preparada. Eu vou me preparar mais 3, 4 anos para atender uma coisa que eu não sei se eu vou dar conta, se eu vou... É mais fácil atender uma crise de uma criança de um adulto. Exatamente, entendeu? Porque a força da criança é a força do adulto. Todo mundo acha tudo muito bonito. Nós não temos em Londrina clínicas que atendam adolescentes, meninos, TEA, depois de 16, 17 anos. Porque esse TEA que está em puberdade, ele é forte. Eu vou colocar vou colocar uma terapeuta. Se numa crise ou não, por questão mesmo de puberdade. E ele agarrar uma terapeuta. Então tem todo esse cuidado. Não deixa de ser um cuidado, lógico. Não, eu preciso olhar para o profissional também. Preciso cuidar dessa terapeuta, com certeza. Mas eu fico só no cuidado. No cuidado com o terapeuta. E em contrapartida não há outros. Você acredita que nós temos uma problemática gigantesca pensando nisso? Porque a gente praticamente falou de 2 temas que abrem um leque que a gente ficaria 15 dias falando. Sim. E talvez a gente não se encerraria. Sim. Daria uma página de projetos assim de 1.000, 1.500, 2.000 páginas. Mais uma vez, a gente olhou para a família. Tá, estamos olhando aqui para a família. Vamos pensar no melhor cenário? A mãe está atendendo, a mãe está cuidando, que, enfim, não é esse o cenário que acontece.
E beleza, chegou aos 16 anos, nós precisamos dar continuidade a esse atendimento, mas nós não temos em Londrina e talvez... Não é nível Brasil, não tem. Talvez não tenhamos no Brasil. Não estamos criticando Londrina, nós estamos criticando o sistema em si. Falando de Londrina porque nós moramos aqui. Sim. Né? Nós estamos falando de um sistema que hoje falho é o real. Da raiz, né? Que hoje é o real. O ideal seria, teve ali o diagnóstico, passar para intervenção. E intervenção que eu falei é ao longo da vida. Sim. Porque essa intervenção, ele vai precisar ali, quando ele é criança, porque habilidade social, eu preciso trabalhar a habilidade social. Do brincar, de ir para uma festa, de ir para a igreja, de ir para a escola, de aprender a ler, escrever, pelo menos é o sonho de cada mãe que tem. Mas depois ele cresce. Eu preciso trabalhar a habilidade dele do quê? De profissionalização. Sim. Depois ele vai, não sou adolescente, ele vai ficar adulto. Eu preciso trabalhar a profissionalização dele o quê? Adulto. Se quiser namorar, tem condições para isso? Namorar, ter filhos, e por que não? E tem condições, né? Mas o cenário que nós temos hoje é para não preparar essas pessoas para isso. Não preparar. É para a gente medicar o resto da vida, para ficar com eles dentro de casa, porque se eu sair vai ter uma crise, se eu sair isso, se eu sair aquilo. Então, infelizmente, o cenário hoje não é para uma habilidade. E eu não estou falando de hoje. Nós estamos... nós vamos conseguir fazer mutirão de diagnóstico de laudo. Ok. Nós estamos conseguindo intervenção, porque não é só sobre laudo, é sobre intervenção. E depois que eu fiz os laudos, como que eu trabalho, né? E depois que essa criança crescer, ela vai fazer o quê? Depois que ela ser adulta, ela vai fazer o quê? Então, não há nenhuma política nacional que pense nessa pessoa com deficiência. Aí você vai me falar, nossa, tem cota PCD, que já é outro assunto. Eu não estou falando de cota PCD, não estou falando de cota. Eu estou falando de uma política nacional que trabalhe a pessoa com deficiência para garantir. Eu não estou dizendo cota em trabalho, porque a cota isso é outra conversa, entendeu? É mais um oceano, um oceano para a gente falar que essa cota que a gente fala também, que é para cotador de supermercado. Que o cenário hoje é o contrato, mas eu não dou estabilidade para ele. Hoje o mercado de trabalho é o contrato, mas não passam experiência. Certo? Isso porque você vive isso, né? Não passam experiência. Se passam experiência, fica lá 2, 3 meses, vai embora. Porque não há nada. Então, assim, a pessoa com deficiência, ela precisa ser pensada na sua integralidade. Ela é complexa, como tudo que é complexo. Não adianta eu fazer um projeto, criar um PL, fazer um negócio para hoje, para uma criança. Meu PL, ele está dando condições de ser criança, adolescente, adulto. Por quê? A menos que essa criança morra, ela vai crescer e vai desenvolver. E a lei, para pessoa com deficiência, ela fala bonitinho lá que ela precisa ser contemplada em arte, educação, cultura, esporte, lazer. Isso a lei fala, né? Ainda bem que não é a mãe do Pablo falando. Porque se é a mãe do Pablo falando, é a mãe do Pablo querendo isso pro filho dele e pro resto do mundo. Isso é o que a lei fala, isso é o que a lei garante. Garante no papel. Mas garante como? Se eu não tenho espaço, se eu não tenho órgãos, se eu não tenho projetos pensando nisso, eu não garanto nada. Eu só coloco ali falando que eu estou garantindo. Enfim, eu acho que a gente precisa mudar de tema. Vamos fazer café com outra coisa aqui, porque a problemática é grande. Eu não quero te dar gatilho. Você faz que eu gatilho. Não sei se você chama a pessoa certa pra falar nesse podcast. Eu não quero te dar gatilho. Eu acho que a próxima vez... É culpa do Sidney que me viu chamar. Antes de convidar, você puxa o histórico, você já tem condições. Traz o advogado junto, o advogado segurar. Segura. É bem isso. Porque eu não quero te dar gatilho. Vou tentar fazer pergunta pra não dar gatilho. A gente precisa ter uma continuidade, precisa ter um segmento, pensar na integralidade dessa criança. A lei diz que nós precisamos oferecer esporte, saúde, educação, mas esporte, saúde e educação ela é para a vida, não é não por um período. Não por um período específico, achando que é um movimento de cura. Sim. Né? Não é um remédio. E eu tenho uma maioria dos projetos que eu tenho, quando eu falo é no sentido né, geral, que eu tenho é para 6 meses. É para 10 meses, é para 1 mês. São parcerias com universidades, com faculdades. E isso é política pública. Quando eu pego um voluntariado, quando eu faço enquanto ONG, ou enquanto qualquer outra coisa, eu fazer
parcerias com faculdades e universidades. Quando eu vou muito em algumas reuniões, eu falo, podemos fazer reunião com parceria. Tá, mas essa parceria com a faculdade vai ser por quê? Por um semestre? Porque o aluno, ele faz por semestre, certo? Eu vou fazer parceria, o aluno que entrou para fazer fisioterapia, para fazer educação física, para fazer fonoaudiologia, ele vai ficar lá um semestre. Ele vai estudar 3, 4 anos, sei lá, 6 anos, dependendo do curso. Sim. E aí? Que parceria que é essa? Eu estou remediando ou eu estou fazendo o necessário? Você acredita, enquanto ONG, que as parcerias não acontecem firmadas porque geram um custo para aquele que entrega o profissional? Pensando numa faculdade, eu vou te entregar um estudante meu. Gera custo para a faculdade entregar esse estudante porque é um estagiário? Não, porque nós temos vários agora, extensão universitária. Não gera custo, porque dentro da grade tem ele 10% que ele precisa cumprir trabalho social. Ele precisa devolver para a sociedade tudo que ele dá o aprendizado dele de alguma forma. Perfeito. Então não gera custo, porque já está dentro ali do curso, do projeto, os 10% de extensão universitária. Mas o que eu estou falando é isso. É um trabalho voltado para pessoa com deficiência? Porque eu tomo lá da cá. Você precisa me entregar 10% do seu trabalho para a sociedade. Seja ONG, seja igreja, seja um projeto ali que está sem CNPJ. Você precisa entregar. Essa entrega, ela é entrega de verdade, real. E a gente precisa pensar nisso. Porque, e sempre que é voltado a pessoa com deficiência, é um baixo custo ou é um custo zero. Então, vamos fazer trabalhos com parcerias, com voluntariado. E aí eu caio na assistência, eu caio no assistencialismo, eu caio na piedade, na misericórdia. Então, o que nós temos hoje é 0,0 para pessoa com deficiência. Se eu trabalhar muito daqui 10, 15, 20, 30 anos, a gente vai ter 0,1 aí para que eu saia dessa piedade. Você acredita a que pessoa com deficiência sempre foi visto com piedade. Lá no passado era visto com horror, porque jogava no mar, certo? A criança nascia com problema, matava a criança, jogava no mar, tudo certo. Isso é a história da pessoa com deficiência no mundo. Hoje eu não vou jogar no mar porque a lei não pode. Porque também se não tivesse lei, estavam jogando. Tá quase deixando, não, se a lei se não existisse leis de amparo, olha que melhorou bastante, né? Porque jogar no mar não jogou mais. Só que tá jogando as traças, então eu brinco. Jogava no mar lá atrás, agora tá as traças, então tá tudo certo. Então, é um trabalho de 30, 40, 50 anos para que eu tire essa criança, essa pessoa com deficiência, da piedade. Entendeu? Então, é um olhar piedoso. Então, é sempre uma igreja que vai oferecer lá um valor de R$20, uma atividade de música, uma capoeira, um projeto de ação comunitária no bairro, que o coitado não tem nem preparo para ele, para os que ele está atendendo ali, entendeu? Mas ele vai abraçar a causa, porque nós temos muitos projetos em Londrina que pega ali um esporte para trabalhar a inclusão, que é bonito também, se a gente põe uma hashtag inclusão, fica dá mais visibilidade. Vamos pôr isso no nosso, tá? Hashtag inclusão, tá, entendeu? Então tá lá. Significa que eu tô ofertando, não precisa ter suporte nenhum, mas eu tô falando, eu abro o coração, eu tenho que ser bondoso, e eu tô com piedade. E aí essa criança vai ter cria, essa criança vai uma vez, nunca mais vai voltar. Ele também não tem suporte, porque ele tá com 20, 25 crianças lá, e ele não tem suporte nem pros 25, dirá pro suporte para uma pessoa com necessidade específica. Então, enfim, é isso. E aí, quando eu tenho alguma coisa, é na base da piedade. É pessoas trabalhando voluntariamente. Tem pessoas que realizam um trabalho voluntário com alta capacidade. Mais que se ganhasse 200 mil. Com certeza. Mas eu não estou falando da qualidade de quem faz. Eu estou falando de que nós precisamos mudar esse cenário. Porque quando você fala isso, eu vou virar aqui que eu sou o cara do rabisco. Eu devo ter TDAH, com certeza absoluta. Quando você fala isso, você tem aqui a ONG, né? Vamos colocar um azinho. Quando você vem aqui, só o voluntário. Esse voluntário vai chegar um momento que ele não vai poder ir. Porque ele tem as demandas dele. Ele se forma, ele passa num concurso. Ele muda tem a demanda pessoal dele. Ele muda de curso, porque ele resolveu... É casado, teve um filho, e não sei o quê. Então, esse que realizava esse trabalho, que pagaria esse 200 mil, vamos falar assim, que faz muito bem, ele vinha 2 vezes por semana, agora ele vem uma. Ficava 5 horas cada dia, agora ele fica 1 hora em um dia da semana. E nós não estamos reclamando, nós estamos trazendo para uma realidade para que a gente aumente o cenário de visibilidade. Eu estou com outras
ONGs que fazem trabalho voluntariado também. Graças a Deus, hoje eu não tenho o que reclamar. Uhum. Isso não é ser soberba nem arrogante. Os voluntários que nós temos é para lá de excelente. Uhum. São pessoas comprometidas que não deixam a gente na mão. Graças a Deus. Hoje isso é um achado, é uma agulha no paeiro você conseguir um trabalho desse. Porque são pessoas realmente voltadas para essa Olhando para a causa. Para a causa. Então, se eu falar para você, hoje eu tenho 10 voluntários, que são 10 feras, eu tenho 10 feras. Não surgiu do dia para a noite, paguei um preço muito alto para chegar com essa equipe que eu estou hoje, graças a Deus, uma equipe fantástica. Mas outras ONGs têm essa dificuldade. Mesmo porque precisava também ser feito um trabalho a nível Brasil do que é o voluntariado. De qual é o seu papel mediante a sociedade, qual é o seu papel mediante uma causa. Né? E quando a gente fala de causa animal, não é você fazer uma vez por ano lá uma campanha de arrecadação de ração, levo, porque o animal ele come enquanto ele estiver vivo. A pessoa com autismo, não adianta nós falarmos sobre medida, né, política pública só em abril, porque é um termo que você vai falar aqui o resto da vida. Nós vamos ter que tocar a trombeta o resto da vida. Não, mas o espaço aqui você pode ter certeza que está aberto para a gente vir falar mais vezes. O resto da vida. Por quê? Porque não é um trabalho que é uma coisa bonita. Doar sangue você vai cada 6 meses, beleza, porque é o processo, certo? Tem gente que não vai uma vez e nunca mais volta. Não é um processo de doação de sangue que eu faço. Por obrigação você precisa esperar. Exatamente, que se eu for contemplado por um edital de concurso, eu não pago, né? Agora tem lei que até vai... caixa preferencial, se eu sou doadora de sangue, eu passo na frente, eu tenho prioridade. Não sabia disso, não, eu sou doadora. Londrina, todo mundo. Então, assim, prioridade. Então, assim, não é isso. A pessoa com um transtorno espectro autista ou outra deficiência, ela precisa de suporte em todo o âmbito dela, de vida. Todo o processo dela. Então, não é uma coisa para agora, é para sempre, enquanto ela existir. E é uma coisa escalonada e degrau, né? Porque do 0 aos 7, um, dos 7 aos 14, outro, dos 14 aos 20, outro, dos 20 aos... E como a gente vai construindo isso? Porque eu gostei disso que você falou. Não é só abril. Abril é o mês que a gente tem que fazer mais barulho. Sim. Porque é o mês que no dia 2 isso de barulho. Só que esse barulho tem que ser tão alto, as trombetas têm que ser tocadas tão alto, que no resto dos meses o eco continue... Sim. Pô, peraí, eu preciso lembrar da causa. A primeira vez que eu gravei falando sobre o TEA aqui, eu gravei com o Michael, que eu gravei o ano passado, e aí gravei antes de abril do ano passado, e a gente tinha pensado em fazer uma série dessa. A gente acabou não fazendo. E vendo a minha sobrinha, e vendo o que acontece, e olha que interessante, porque o que você me traz são coisas que eu não via. Eu via minha cunhada, o quanto ela sofre. Conheço algumas pessoas que são mães atípicas, e eu vejo o quanto eles sofrem. Mas o que tem para essas mães? Mas quando você me traz assim, que aí eu vou perguntar para você enquanto mãe atípica e hoje dentro de uma ONG, você deve pensar, tá, beleza, eu tô tendo um atendimento aqui, eu tô tendo todos os meus problemas enquanto eu tenho 10 anos. Quando eu tiver 15 e eu não tiver suporte, eu sou aqui uma mãe baixinha, ele vai estar mais alto que eu, forte, o que eu vou fazer? Com problema de coluna, essa mãe tá obesa, com problema de coluna, com hipertensão, com vários problemas de saúde, você usou uma palavra muito essencial, que foi sofrimento. Se você vê o sofrimento de uma mãe, o sofrimento de uma mãe não dá para medir. Não tem como mensurar. Porque lá dentro da ONG nós temos mães solo, ou essa mãe que foi abandonada pelo pai por conta do diagnóstico, ou tá abandonada pro pai mãe lá dentro. solo, fruto de violência doméstica, e mães que estão, além desses 2 processos, fazendo tratamento de câncer. Meu Deus! Então não é pouca coisa. Então o que é o sofrimento? Entendeu? Sofrimento de uma pessoa que sofreu um acidente, está esfolado, ele é diferente do sofrimento que teve um acidente e perdeu uma parte, né, inferior ou superior. Então tem tudo isso. Então nenhum sofrimento vai ser mensurável, porque às vezes você vê aquilo e fora o sofrimento psíquico que ela tem. Psíquico, porque muitas crianças e adolescentes têm transtorno, mas na maioria das vezes a mãe tem mais transtornos que a criança. Eu acho que sim, eu concordo com você. Então precisa tratar também essa mãe com essa criança junto. Ou com medicação, ou com terapia, com assistência, com o olhar voltado para ela, com espaço de fala, com tudo. Então, não é assim, é um problema. E isso gera gasto. Isso gera despesa a nível municipal, estadual, federal. Nível. Então, você acha que o projeto tem que vir lá de cima, da União? Quem quer despesa? Ninguém quer. Quem quer dor de cabeça? Ninguém quer. Quem quer gente cuidando de gente?
Precisa contar nos dedos. Então, assim, a problemática é grande por conta disso. Você acredita que precisaria, então, existir mais altimizares pelo Brasil? Ou, mais do que existir mais altimizares pelo Brasil, né, colocando no plural, é a gente pegar um projeto da União mesmo, governo federal, estados, prefeituras... Eu vou falar um negócio aqui Fica à vontade. que eu vou ser chocalhada aqui. Mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que precisa de um presidente com filho autista, um governador com os governadores, 26 governadores com filho autista. E assim, Londrina tem 399 cidades. O Paraná tem 399 cidades. Precisaria de 200 prefeitos com filho autista. Então, eu não vou te responder. União, não adianta só união. Eu acho que precisa ter senadores, deputado estadual, porque ninguém vai conseguir medir. Tudo que eu falar, se você não sentir... Sabe aquela coisa que você fala assim, foi certeiro que você falou. Câncer. Ai, você teve câncer. Você está no tratamento de câncer. Você foi curado pelo câncer. E eu viro para você e falo, nossa, eu imagino o sofrimento que você está passando. O sofrimento que você passou. Eu não posso imaginar. Se eu nunca tive câncer. Eu tive 2 partos cesáreas. Uma mãe vira para mim e fala assim, eu quero morrer quando você terminar. Eu imagino, eu nunca vou conseguir imaginar. A tal da empatia é eu pensar que a sua situação ela é complicada, ela é difícil, ela é sofrida. Mas nunca eu vou conseguir ter empatia de colocar no seu lugar, porque eu nunca senti sua dor. Entendeu? Então, assim, é em tal da empatia. Não, empatia que o povo fala é a seguinte, não é ter dó, não é ter compaixão, não é ter piedade. É assim, olhar para as suas especificidades. E o tal da empatia que é vendido hoje, que é lindo, a hashtag empatia, é assim, colocar no lugar do outro. Não, eu nunca vou me colocar no seu lugar, nem você no meu. Porque eu nunca vou conseguir medir a sua dor, o seu sofrimento, porque eu nunca vivi a sua realidade. E cada um tem sua realidade distante, seja com câncer, seja com autismo, seja outras, né? Doença rara, não. Uma pessoa cadeirante que tem as limitações, falta de acessibilidade dentro de um município. Então, nunca que eu vou conseguir. Se eu tenho 2 filhos, cesárea, tive 2 filhos com cesárea. Uma mãe veio pra mim e falou assim, nossa, eu revirei no hospital 6 horas de contração, de dor, pra ter 4 filhos. Eu posso pensar, nossa, imagina a dor que você passou. Pera lá, imagina o que é. É vago. Então a gente fala aí, é uma fala tão vazia que a gente usa no dia a dia. Aí eu imagino nada, não imagino coisa nenhuma. Porque eu nunca estive na sua pele. E não é na sua pele como mãe, como vó, como madrasta, padrasto. Não. É pele ali, vivendo realidade. Então, qual é o nível do teu sofrimento para que eu falar, eu imagino o que você está passando? Não, ninguém imagina o que está passando. Nossa, o que você falou sobre... Você não vai ser chocalhado, eu entendi e eu quero falar de novo. Parece ser muito forte. Um presidente com filho autista. Governadores 26 só. Governadores, prefeitos com filhos autistas. Porque aí eu mudo. Porque aí ele vai olhar a dor dentro da casa dele e falar, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Um dia, eu sei, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu sempre questionei muito. E a gente faz isso enquanto mãe. Eu nasci na igreja, dentro da igreja evangélica, a vida toda, me criei na igreja evangélica. E aí a gente acha que por ser evangélica a gente já tem isento de algumas coisas. Que Deus tem que ter mais amor em mim do que no outro. Já que eu vou na igreja, Deus, nossa, na vida inteira, porque eu servi a vida inteira. Não, porque dessa tragédia Deus tem que me livrar. Não é que a gente pensa? E a gente eu fiquei questionando muito, mas Deus, por que eu? Por que meu filho? Por que autismo? Porque questionei, acho que nunca uns fiz 3 mal pra anos. você, Senhor. Uns 3 anos eu acho que eu me questionei. Eu brigava com Deus e chorava. Não entrava na minha cabeça. Hoje eu entendo por que eu, porque autismo, você porque tem a meu capacidade, filho. Olha o que você tá construindo. Porque meu filho. Porque eu acho que dá pra gente tocar um pouquinho a trombeta. O ano passado, minha mãe falou assim, para com essa loucura que você tá. Você só tá acabando, se desgastando, o cortisol tá lá nas nuvens. Você não vai mudar o mundo, você não vai mudar as pessoas. Aí eu engoli, pensei e falei, você só tem razão. Eu não vou mudar o mundo. Não estou competindo com Jesus em salvar o mundo. Não vou mudar o mundo, não vou mudar as pessoas. Mas 6 pessoas que eu consegui tocar trombeta, impactar vidas, tocar o terror um pouquinho, né? Vamos pensar. 6 pessoas que eu consegui impactar a vida, vai estar de bom tamanho. Essas 6 pessoas continuam multiplicando e tá tudo certo, mãe. E é esse o processo. E é sobre isso. Quando você fala isso, eu venho para o que eu acredito dentro do podcast. Eu acredito que histórias mudam vidas. Sim. E não é sobre visualizações. Eu vou repetir isso aqui sempre. Sempre, sempre. Não é sobre visualizações. É sobre transformações. Sim. Se hoje, com o seu episódio, com os outros episódios que vão vir, a gente conseguir impactar 1, 2, 3, 100, já 200, foi válido. 50, 20,
a transformação que nós vamos causar, porque se essa pessoa reverberar, se esse episódio nosso e os outros episódios, eles tomarem um corpo tão grande e venha viralizar na internet, não, pro Edu vai ser muito bom viralizar. Não tenho a menor dúvida disso, será muito bom. Mas será que é sobre viralizar ou sobre transformar? Porque se eu for pensar só em viralizar, eu perco o sentido daquilo que é o meu propósito. Assim como você, eu acredito, não é porque eu fui criado na igreja, eu vivo na igreja, cometi vários erros, eu tenho que olhar para Deus e falar, Deus, por que eu tenho mais problema para que... Ó o que aquele cara faz, Deus. Ó aquela mulher, ó, ela não dá nem bola pro filho dela, e o filho dela não tem problema, o meu tem problema. E a gente tem que parar de falar que o TEA é um problema. E quando eu tive o diagnóstico, eu chorava, que eu ficava com a cara inchada, um dia eu olhei pro espelho e falei, mas ops, chega, já deu. Já chorou demais. Não vai significar que você não vai chorar mais. Mas vem cá, porque cada episódio que eu vejo, às vezes eu vou num lugar que eu vejo que meu filho tem um olhar diferente, um ato de discriminação, de preconceito, dói. E é todo dia, né? Dói. Né? Quando começa um ano que você tem que lutar por professora de apoio, que você tem que lutar por isso, tem que lutar por uma fila preferencial, sabe? É desgastante, porque todo dia é um episódio você diferente. Tem que ficar provando, ó, meu filho. Aqui o episódio é semanal, nós ele é diário, assim, de manhã, tarde e noite. Então, assim, é desgastante. Mas quando eu vejo toda essa demanda, assim, eu olhei no espelho e falei assim, chega de chorar, né? Porque eu falo que você tem duas opções na vida, quando você tem um filho com um diagnóstico, seja ele qual o diagnóstico for na vida, saúde, de transtorno, você tem duas opções, sentar, chorar, reclamar o resto da vida, porque meu filho, porque Deus, e ficar brigando com Deus aí, ou você tem a opção de levantar, chacoalhar a poeira, o ombro, e falar, eu não sou a primeira nem a última, e eu vou fazer desse limão uma limonada. A gente sempre fala, vou fazer desse limão uma limonada, coisas boas, coisas tranquilas. E eu olhei no espelho e falei, a partir de hoje você não chora mais. Não por esse motivo. Por quê? Você levanta, sacode a poeira e vai fazer alguma coisa pelo seu filho. Eu falo que tudo que eu estou construindo hoje, meu filho não vai aproveitar. Porque hoje nós temos agora neuropediatra, nós temos psiquiatra na ONG, nós temos psicopedagoga, mas meu filho, do processo que eu comecei até agora, meu filho não estava assistido por todos os profissionais que eu estou levando para dentro da ONG. Então, tudo que eu estou construindo para outras pessoas mais que o seu filho ele teve. Ele está com 10 anos, então se eu tivesse conseguido isso há 5 anos atrás, com certeza a qualidade, a dignidade dele, o nível de qualidade dele teria sido melhor. Eu falo que tudo que eu estou construindo hoje, meu filho não vai sofrer, mas não é só pelo meu filho, é pelas pessoas que estão aí, estão vindo. É importante falar que o seu filho foi o gatilho. Com certeza. Foi o gatilho para que você... É o motivo que eu olho ele todos os dias de manhã e falo, filho, vamos mais um dia, vamos mais um pouquinho. Por eu não ter conseguido isso, filho, eu não vou deixar que outras mães sofram o que eu sofri, ou pelo menos eu minimize o sofrimento. Diminui um pouco o impacto. Porque eu acho que isso faz total sentido. Aí uma pergunta, eu sei que você tem horário, né? Você precisa ir. Como faz para participar da Otimizar? Por exemplo, eu tenho uma sobrinha com TEA. É visto classe social, é visto renda, ou qualquer um pode? Foi iniciado, o atendimento era voltado especificamente para mães em vulnerabilidade social. Sim. Porém, nosso trabalho hoje, ele é atender todas as famílias. Não importa, não é classe, não é sobre classes. Sim. É lógico que a mãe vulnerável social é a prioridade de atendimento. Vai fazer um peso, né? A prioridade de atendimento vai ser para essa mãe, sim, no quesito terapias, consulta e tudo mais. Beleza. Mas isso não impede que uma mãe, qualquer nível social, então assim, o cadastro, manda o WhatsApp pra gente agenda um cadastro, faz o agendamento do cadastro. O cadastro, depois do cadastro, então é cópia do laudo e do comprovante de residência. Após o cadastro, nós colocamos no grupo de WhatsApp todas as informações da ONG, os projetos, as oficinas, as atividades, vai estar sendo ali divulgado no grupo do WhatsApp. Essa mãe, então a gente faz passeios inclusivos. Que legal. Porque essa mãe, às vezes, é aquela que está sobrecarregada, exausta, tem uma renquinha de 4, 5 filhos. Como é que ela vai levar? Ela vai levar 4, 5 para comer pastel, para comer um lanche. Vai num restaurante. Não tem, porque ela não tem nem para ela, nem para o filho autista, imagina. Então, nós promovemos passeios inclusivos em Londrina. Então, o ano passado, nós fizemos muito no Outback Catuaí. Olha! Todos os meses nós levamos lá. Nós levamos lá, eles nos apoiaram muito. No dia 2, nós fomos no Pizza dos Heróis. Que legal, ali na Saúde? Na Saúde, patrocinaram 5 ingressos para nós, levamos. Se você quiser, posso falar aí? Posso vender meu peixe? Vende à vontade. Se você que está vendo esse podcast quiser apoiar o nosso trabalho, tem um comércio, seja uma água de coco, seja um pastel, seja o que for, seja um cinema, se quiser entrar em contato com a Otimizar, nós passamos para você a quantidade e nós levamos. Temos a Kombi,
a Kombi da ONG, colocamos as crianças, os adolescentes. Nós fomos na UAU Express, uma cafeteria, para promover, motivar a interação social, a habilidade social, um certo descanso para essa mãe, porque ela sabe que ela vai ter lá 3, 4 horinhas numa tarde para ela. Vou dormir, vou assistir uma série Netflix. Vou fazer o cabelo, sei lá, vou fazer alguma coisa. Não dá tempo fazer cabelo. Não dá, porque a gente tá voltando de trás para trás, não dá. Então, se você quiser apoiar, patrocinar, vai ser um prazer. Você vai estar mudando vida, transformando histórias, mudando eu vidas. conheço algumas pessoas da beleza. Se essas pessoas da beleza quiserem apoiar as mães, consegue? A gente consegue... Com certeza. Por exemplo... Promover uma tarde de unha, de cabelo, de maquiagem. Aí eu vou ferrar meus 2 amigos, eles vão ficar doidos comigo. É sobre isso. Gustavo Campassi. Ó, Gustavo. Já tá dando até nome, já. Não, esse é meu irmão. Eu só soltei. Não, porque eu sou um cara que, pra isso, eu não tô nem... Desculpa te atrasar, mas que não é sobre mim. Saraí, não é sobre mim. É sobre quem eu posso ajudar. Se eu me coloquei no mundo, se Deus me deu a possibilidade de ser um porta-voz de alguém, de diversos assuntos que eu trago aqui, é sobre isso. O Edu depois colhe um pouco o fruto disso, se for o caso. Então, Eduardo agora está sendo desafiado a nos ajudar a arrumar apoiadores. Diga. Para impactar nessas vidas. Porque o meu sonho é fazer passeio com eles toda semana. Porque eu trabalho identidade visual. Esse é a Leste Oeste, esse aqui é o Sesc Cadeião, esse aqui é o estabelecimento X. E eu promovo identidade visual da cidade de Londrina. Eu trabalho geografia, eu trabalho identidade com essas crianças, quem sou eu. Eu trabalho, Edu, quando a gente vai lá com essas crianças e adolescentes, eu falo crianças porque eu acabo virando praxe falar crianças, mas tem os adolescentes também. Trabalhar, pedir um cardápio, levantar a mão, uma habilidade social, de estar com eles, de sair de casa, desconectar das redes sociais, da televisão, do videogame. O adolescente já é difícil sair de casa. Você sabe que não quer ir para a mãe, com a família, para lugar nenhum. Quer ficar em casa, no celular e na TV. Então, nós tiramos esse adolescente para trabalhar habilidade e interação social. Eu trabalho o descanso dessa mãe por uma semana, uma vez na semana, por horinhas. Eu trabalho identidade visual. Eu trabalho essa autonomia, essa independência do adolescente conseguir pedir uma água, folhear um cardápio, fazer um pedido e pagar a sua própria conta. Porque na UAU Express, nós levamos os adolescentes, coisa mais linda, eles no caixa pagando a conta que eles tinham consumido. E isso é trabalhar independência, autonomia. Eu falo que só por esse projeto do Não Otimizar já valeria tudo que a gente faz. Fora isso, nós temos atendimento. Então, minha cabeça tá viajando. Doação de cesta básica, nós abençoamos as mães que são cadastradas, nós fazemos visita domiciliar. Doação de leite toda semana. Doação de fruta, verdura e legumes para trabalhar a segurança alimentar. Então, é muita coisa. Eu te convido você... fim do ano. Fim do ano. Nós temos campanhas pontuais, que é em janeiro, que é material escolar. Porque as crianças que são assistidas pela rede municipal ganham uniforme, ganham material. Sim. Mas as que estão em escolas especializadas, elas não têm material escolar. Então, nós fazemos essa campanha no começo do ano. Na Páscoa, nós fazemos de chocolate, Dia das Crianças e no Natal, que nós promovemos. E tem campanha da Gazelle também. Então, são 5 campanhas que nós trabalhamos no Natal, eu me comprometo com você, eu e o meu amigo Lucas Olivetti, ele tem um jargão que é tudo lindo. Sim. E aí nós misturamos o tudo lindo, porque eu acredito que histórias mudam vidas. Colocou a minha frase com o jargão dele. Sim. Nós vamos fazer o desafio das catedrais fim do ano. Nós vamos correr 134 quilômetros em prol de... Olha, eu dando spoiler. Em prol de arrecadação de dinheiro mesmo. Sim. E todo esse dinheiro será revertido em compra de brinquedos. E nós vamos ajudar crianças de ONGs, de espaços, nas coisas vamos conversar. Eu quero poder ajudar vocês. Nesse sentido, a gente poder dar brinquedo. A gente pensa... Não sei se você já ia me convidar, eu vou lá conhecer, ainda mais que é perto da minha casa. Eu já convidei, já falei agora que os seus apoiadores, os seguidores, é pra ir lá ver, e eu vou falar com alguns parceiros para a gente pensar em alguma coisa para as mães. Eu falo que no começo, quando a Saraí fundou Otimizar, era só a Saraí, correndo atrás de tudo. Hoje, graças a Deus, são pessoas do bem que se uniram para fazer o bem. Porque Londrina nós temos um grande olhar voltado para a causa do câncer, você sabe. Sim, Todo mundo, Londrina e região ajuda, não que não seja necessário. Tem porque, que ajudar, pelo amor de Deus, Pelo o gasto, amor de Deus, a gente sabe que o sofrimento, o gasto é muito grande. Eu tenho familiares mas que eu perdi por causa disso. Eles já têm vários repasses, municipal, estadual, federal. Então, várias pessoas olhando por eles. Pela causa autista, quantos eu tenho? Não, eu não sei. Agora, nessa ação de Páscoa, foi a Atos Empresa de São Paulo que nos abençoou com um pouco de chocolate. Foi o Alex do Coco, vou ter que falar aqui. O Alex do Coco, pode falar. O Alex do Coco juntou naquela campanha do Pedal Solidário que ele faz. Acho fantástico. Obrigada aí, Alex, que nos ajudaram, que nos levou
pra gente 50, né, o Rotan levou pra gente 50 caixas de bombom. Isso nos Trazer o Alex ajuda, aqui também. isso nos ajuda, nos fortalece, e é o que faz. Então, são pessoas do bem que se uniram para fazer o bem. Eu tô aqui, tá o Alexandre lá cuidando, recebendo as pessoas, recebendo as famílias, tá com o bazar, nós temos um bazar beneficente, que hoje é a sustentabilidade da ONG. Então, nós vendemos roupa, sapato, brinquedo, pecinhas a partir de R$2, que é pra gente não deixar de atender, não fechar as portas. Eu falo que se um dia a ONG Otimizar parar, é a Saraí, é um sonho da Saraí que teve fim. Tudo na vida tem pausas. Mas não é por mim, não é pelo que eu fundei, que eu criei. Não é por você. Mas é pelo espaço que nós estamos abertos todos os dias a acolher as pessoas, a orientar, a cadastrar, a fortalecer, a falar, olha, nós somos advogados a cada 15 dias que vai lá, para falar sobre reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, BPC Loas. Então, o trabalho é muito gigante, Eduardo, não estou me gabando não, mas é lindo que a gente faz. É lindo que a gente faz e eu acho que vale a pena você, os apoiadores, patrocinadores, os seguidores irem conhecer um pouco do nosso trabalho, porque é fantástico. E viver tudo o que essas famílias vivem lá é muito bom. Depois manda para mim quantas mães são, quantas crianças são, porque eu faço questão, ainda mais quando eu vejo um pouco mais de perto, por mais que eu sou só tio, não sei o que minha cunhada passa verdadeiramente. Sabe a demanda, né? Mas eu sei a demanda, então eu faço questão de conversar com alguns dos meus parceiros e principalmente pensar nas mães também, como eu te falei. Eu vou ferrar os meus amigos, aí eles que... Não vai não, você vai abençoar e eles vão abençoar as pessoas. Porque eu sempre levo ideia pra eles, assim, de novo, eu falo, de novo. Fala, não, agora é uma nova, uma ONG nova agora. Mas, Saraí, pra você, se você pudesse agora, vamos tocar a trombeta agora, pra gente fechar com chave de ouro. O que você tocaria trombeta? O que sairia dessa trombeta para reverberar pro mundo, pro Paraná, pra Londrina e pras pessoas da ONG? Curtir um post no Instagram sobre autismo, sobre 2 de abril, é fácil. Não pesa, a gente só clica. E o que eu posso fazer em abril? Porque a pessoa autista em vulnerabilidade social, ela não é só autista só no dia 2. Ela não passa a necessidade de comida, de roupa, de sapato, de medicação, de terapia, de consulta só no dia 2 de abril, só em abril. Ela precisa ser assistida durante o ano todo. Se você quiser fazer parte dessa corrente do bem, nos ajudar de alguma forma, não só curtindo, comentando, compartilhando, mas oferecendo o seu tempo de qualidade, fazer uma contação de história para as crianças, para os adolescentes lá. Nós temos oficina de karaokê, nós temos campeonato de videogame para esses adolescentes. Então, o que você for expert, quiser oferecer seu tempo de qualidade para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossas mães, quiser apoiar, ser um patrocinador, ser um apoiador mensal, a partir de R$30, eu quero ajudar com R$30 por mês. Nós temos um grupo de WhatsApp de apoiadores que esse trabalho, a gente toda semana a gente manda uma prestação de contas do que entrou, do que saiu e de fotos que a gente faz durante a semana lá. Legal. Então é um trabalho de transparência que às vezes a gente dizima a oferta, mas a gente não sabe para onde vai. E o nosso trabalho você vai apoiar mensalmente e vai receber toda semana no sábado todo esse retorno do seu investimento para uma causa tão importante e necessária como ajudar vidas e vidas atípicas. É isso. Eu quero te agradecer muito pelo espaço de fala, pelo convite, pela iniciativa e que Deus abençoe muitos projetos que levem cada vez mais voz para as pessoas que precisam. Esse foi apenas o primeiro episódio para nós gravar, porque eu acredito que nós temos muito para falar. Verdade. E assim como você falou, é o ano todo, não é só em abril. Abril é uma campanha específica, mas nós vamos falar muito sobre isso. E aí, o podcast Café do Granado, ele é um podcast para dar voz. Porque, Eduardo, eu penso assim, quando eu comecei, foi assim, às vezes as pessoas, um empresário, um influenciador, quando é Natal, vai lá e entrega aquele monte de panetone. Dia das Crianças, leva aquele monte de brinquedo. E aí, acho que a impressão que a gente tem é que, a minha parte com Deus eu já fiz, tô ok, né? Mas assim, a gente para alcançar o céu, eu vou falar, a gente precisa, é um tijolo, é orar, todo dia, joelho no chão, é fazer o bem, é todo dia, um trabalho todo dia, ajudar o próximo também não é uma vez só por ano, é um trabalho de tijolinho, todo dia a gente precisa apoiar, fazer a nossa parte para ajudar as pessoas. Porque, graças a Deus, como diz a Bíblia, é mais fácil, é melhor a gente dar do que receber. E se a gente tem um pouquinho que seja, né, uns R$5, seja um tempo, seja R$10, seja doação de uma roupa, de um sapato, de um panetone, do que for, Deus já nos agraciou. E seja muito. meia hora de serviço lá na ONG. Meia hora, que 10 minutos, 15 minutos, já vai fazer a diferença para nossas crianças. Saraí, Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigada, obrigado. Nós vamos conversar ainda muito vamos mais. Sim. Gente, eu amo vocês. Fui!